está no ar o nosso Lente Esportiva, segunda-feira, 1º de junho, e ao meu lado, o senhor Léo. Gostou mesmo dessa cadeira, né? Pois é, e eu vou dizer aquilo que eu disse semana passada. Eu acho bem feito pra você. Porque quando eu saí, você disse que não queria mais ver minha pessoa aqui do seu lado. Rogério Domingues, eu te mandei vitamina C e você não volta pra esse programa, Rogério? Pelo amor de Deus. Não. Bom, Rogério volta semana que vem. Volta sim. Se Deus quiser, ele vai se recuperar e estará de volta à nossa casa. Ele tá doente? Ele está doente. Eu nem sabia, mas enfim, melhoras pro Rogério. A gente já mandou lá uma vitamina C e não resolveu. Também não tomou a vacina da gripe, Rogério. Bom, para você que está em casa, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje temos convidados especiais, então eu, se fosse você, não perdi o Lente de hoje. Certo, Leonardo? Certíssimo, Juliana Ribeiro. Posso? Você quer começar a apresentar? Porque a primeira pessoa, ela gosta que eu ela não, né? Ele gosta que eu apresente ele. Que frescura, gente. Não é frescura, é verdade. Eu posso apresentá-lo? Pode, vai. Depois você apresenta o restante. Tá bom. Estamos hoje recebendo, como a gente já disse, convidados especiais, mas também os da casa, os que sempre estão aqui toda segunda, ou segunda sim, segunda não, sempre estão fazendo parte do nosso Lente Esportiva. Ele que semana passada estava e essa semana volta sempre com comentários firmes, polêmicos, interessantes. Está caindo nas graças do telespectador, não é isso, Michael Hartmann? Boa noite, meu querido. Boa noite, é um prazer realmente estar aqui. Tá aí o motivo de eu gostar da apresentação do Leonardo, o nome, assim, quando ele fala, realmente eu pareço uma pessoa muito importante. Quanto ao nosso amigo Rogério, fica tranquilo, é assim mesmo, nessa idade demora um pouco mais para melhorar, tá? Mas vai ficar tudo bem, melhoras aí, brincadeiras à parte, melhoras para você. Ai, mas esse Pronto, Ju, é muito fique à vontade besta. Agora. Bom, eu vou passar primeiro para o nosso outro comentarista e depois sim para os convidados, certo? Luiz Daniel, né? Assim, o nome completo. Bem-vindo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa noite a todos vocês de casa e melhoras ao nosso amigo aí, que ele tem um retorno breve aqui para casa. Mas ele vai ter sim. A semana que vem é aniversário do Lente, não é? Ah, ele melhora, né? Ele vem que vem. Não, na verdade não é bem o aniversário. A gente vai estar comemorando o mês inteiro. Bom, aí agora sim, ele que é o nosso amigo também, já é de casa, palmeirense, vai querer falar muito ainda sobre a vitória de ontem. O nosso amigo Gustavo Antoniazzi. Posso te chamar de amigo, né, Gu? Pode, Ju. Amigo do Lente. Pode, embora você tenha feito eu ficar meia hora na portaria, e aí não é coisa de amigo, mas carinhosamente você pode me chamar de amigo, sim. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, com o Micael, com o Léo, com o Luiz Daniel, com um amigo convidado aqui no Lente Esportiva para falar sobre esporte. Tá certo. Bom, e ao lado do Gu, temos o Leonardo Dias, ele que é jogador do Parma e está passando aqui no Brasil por um tempo, ele vai já explicar para vocês aí de casa por que está aqui, mas é um prazer trazê-lo aqui no nosso Lente Esportiva, viu? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e logo mais eu explico o porquê de estar aqui no Brasil. Tá certo. O Léo hoje ele quis causar uma polêmica aqui. Eu não quis causar. Na verdade, não fatos, causar, né? Alguém já causou para você chegar nessa enquete, logicamente. Com o escândalo envolvendo, aliás, a FIFA, vocês acham que teremos aí mudanças concretas no futebol? E até é bom explicar, né, Ju? Quando eu falo escândalo envolvendo a FIFA, é envolvendo o futebol em geral, enfim, mas é que a bomba estourou lá na FIFA, tem 6, 7 dirigentes presos, entre eles o ex-presidente da CBF. Todo mundo já sabe dessa história, aconteceu lá na semana passada. E parece que a partir de agora vamos ter novos ares. Não sei se essa é a palavra, mas parece que o pessoal resolveu apertar ali para cima dos corruptos. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, né, Gil? Mas parece que o início já foi dado. O pontapé, que até, diga-se, demorou, né, para ser dado, mas parece que já começou a acontecer. Então vamos esperar. Mas a enquete eu acho propícia, é o assunto do momento no futebol. Porque, vamos falar bem a verdade, com o futebol que está sendo apresentado aí no Campeonato Brasileiro, principalmente, os assuntos extra-campo estão sendo bem mais comentados, né? E até porque você vai falar de Corinthians, vai falar de Palmeiras, qual é o assunto do Corinthians? Claro, hoje é a derrota pro Palmeiras, mas qual era o assunto antes? Era Guerreiro, era... Dentro de campo, pouco assunto estamos tendo para falar a verdade, né, Ju? Então, esse extra-campo é legal para você participar com a gente. Será que com esse escândalo, essa bomba que estourou lá na FIFA, vamos ter mudanças concretas no futebol? Participe com a gente. Como é que faz, Ju? Certo.
Como é que faz participar, Gil? Calma. Calma, eu sei. O nosso telefone é o 3603-8231. O nosso e-mail é o alvivo@net.com.br. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva. Temos o nosso Facebook também. E o WhatsApp do Lente Esportiva, 99288-8214. Eu preciso confirmar aqui, Leonardo. Mas já a gente passa os contatos corretos aí do nosso WhatsApp também. Fique tranquilo. E aí, vamos primeiro perguntar para o Michael. Eu tenho medo quando ele está aqui. Nossa. Não tenha medo, Gil. Vai sair coisa boa dali. E aí, Michael, o que você acha da nossa enquete? Olha, é um cenário propício no futebol mundial para que haja mudanças a partir de agora. Se tem um lugar no mundo onde precisa realmente haver mudanças urgentes, esse lugar é aqui no nosso país e até no nosso continente. Agora, eu acho que haverá sim mudanças. Não como deveria, não de uma maneira total, mas eu acho que haverá mudanças vagarosamente, porque nós temos, o Brasil ele tem o poder assim, de conseguir não aproveitar as oportunidades. Daí a Copa do Mundo, que era uma excelente oportunidade para que o futebol desse uma melhorada, nada mudou. Mudou um pouquinho o público, mudou, as arenas conseguem encher mais agora, né, nesse primeiro momento. Eu acho que vai mudar, mas não como deveria. E que surpresa, as nossas autoridades agora também resolveram investigar a CBF. Olha, eles perceberam que a CBF estava aí também, tem contratos estranhos, né? Poxa vida, não? É que eles não sabiam de nada. Eles não sabiam, graças a Deus, né, pelos americanos que nos ajudaram nessa, né? Outra coisa que vale a pena discutir, saindo um pouco do esporte, que poder tem o FBI, não? Entrar lá onde é? Suíça. Na Suíça e prender 7 cidadãos. Achei bacana, mas tem interesse americano aí na FIFA também. Tem, né? Não, é isso sem dúvida. Mas que foi bom, foi. Com certeza, né? Era o que precisava. Se dependesse de nós aqui, o Marinho ia estar desfrutando aí os seus milhões em outro lugar. O interessante é ver o Marco Paulo Del Nero falar que ele não sabe de nada. O que aconteceu é da gestão anterior, lá do Ricardo Teixeira, e ele não estava envolvido com nada. E ele veio rapidinho, né? Ele estava na Suíça para... Nem esperou a eleição da FIFA. Nem esperou a eleição, veio correndo pro Brasil ficar escondidinho. Acho sim, só reforçando a pergunta, acho que vai mudar, mas vai ser mais vagaroso do que a gente gostaria. Legal. E aí, Gustavo, você acha que teremos um futebol melhor daqui para frente, depois disso que aconteceu? Eu não sei de que aspecto você diz. Primeiro eu tenho que lamentar um senhor de quase 80 anos de idade passar por uma situação vergonhosa dessa, depois de ter conquistado tudo na vida. Eu não sei o que passa, honestamente mesmo, pensando como ser humano, eu não sei o que passa na cabeça de um cidadão que já deve ter lá na família 3 gerações, fazer isso e agora ver seu nome e o nome da família escandalizado para o mundo como alguém que de alguma forma contribuiu para a corrupção. Então, assim, para mim é lamentável, porque lamentável eu digo ele ser brasileiro, porque além de tudo mancha o nome do país que já é manchado por essa corrupção toda que acontece aqui. Agora, efetivamente, na FIFA, eu não consigo mensurar por quê. Quem manda na FIFA são 2 continentes, é o continente africano e o continente asiático, onde tem mais votos. E é lá que pesa mesmo a continuidade do Blatter. Teria uma mudança efetivamente na FIFA se a UEFA e o Platini conseguir mesmo manter essa posição de não participar da Copa do Mundo. Acho que aí começa um movimento que seria interessante a gente ver como que a FIFA reagiria. Eu acho que aí não teria como mesmo o Blatter se manter no poder. Agora, em relação ao Brasil, a nível local aqui, eu acho também muito difícil um governo que está encoberto por problemas de corrupção querer investigar uma entidade que é corrupta desde quando nasceu, entendeu? Então é difícil a gente mensurar onde isso vai parar. Eu torço muito e espero mesmo que de coração, para o bem do futebol brasileiro que está morrendo aos poucos, a gente está vendo aí, que isso tudo crie um efeito cascata que limpe desde a CBF até as ligas amadoras de futebol. Porque até nas ligas amadoras tem gente que fica... Pelo amor de Deus, estou falando de Americana não, hein, gente? Nem de Santa Bárbara, não é nada específico. Eu estou falando, tem por aí gente que sabe aproveitar até dessas pequenas entidades. Imagine então você de uma CBF, o tamanho desse rombo. Eu espero mesmo que
aconteça algo efetivo. Mas eu estou duvidando que isso vai chegar em vias de mudanças radicais mesmo dentro de uma estrutura de diretoria de CBF. E essa questão do Platini que você citou, de tirar a Europa da Copa do Mundo, você acredita que ele seria capaz de fazer isso? Não teria acho essa que coragem. Os acordos comerciais não vão permitir. Mas seria genial. Seria espetacular para a gente ver uma mudança no futebol mundial. Legal. Até porque Copa do Mundo sem Europa não é Copa, né? Não é Copa. Vai virar uma Copa América. Brasil contra Gana, Brasil contra Burkina Faso. Daqui a pouco... Então, a Europa que dá o peso dentro de campo para a Copa do Mundo. Mas a Europa não tem voto suficiente para tirar o Blatter. Quem tem voto é a África. E aí você vai na África, quando você vai estudar as questões sociais da África, se você for na África do Sul, e não um país desenvolvido e tal, mas 90% da África vive em situação de calamidade pública. Então, assim, a corrupção é muito ativa e é muito fácil comprar voto. Isso não é segredo. O que o Michael falou que também acho interessante, que assim, foi preciso os Estados Unidos perder a Copa do Mundo, a eleição de 2022, para começar a se movimentar, porque isso não é de agora, né? Isso é verdade. Tem essa questão de ter perdido a Copa de 2022. Bem lembrado. Verdade, Gil. E aí? Tá certo. Vamos passar pro Luiz Daniel e aí depois a gente pega já porque o Léo ele é suspeito. Ele não vamos prejudicar o ele tá no futebol, não vamos colocar ele numa fria logo de cara, né? Vamos deixar para quem tá fora de campo aí. E aí, Luiz? Eu acho que o futebol vai passar só mais uma vez uma maquiagem. O nosso amigo que foi preso brasileiro, Marinho, numa das entregas de medalha de campeonato, uma emissora de televisão pegou ele roubando, né? Vamos falar assim, uma medalha. Então você vai esperar o quê de um cara que rouba uma medalha numa entrega de medalhas? Então você não pode esperar muita coisa, não pode nem falar mais sobre isso. Quanto à investigação no Brasil, não vai ter futuro, porque todos os políticos estão amarrados. Eu quero ver aquele que tem peito de enfrentar o Eurico Miranda, né? Que isso já teve coisas no passado e não foi levantado. Se vocês não se recordam, quando caiu lá a arquibancada do Vasco, o Eurico Miranda estava lá, continuou e o Vasco não sofreu sanção nenhuma. Na Fonte Nova também teve um acidente e não aconteceu nada. Aí já podia ser começado a mudar o futebol brasileiro e não mudou nem estádio. Tem estádio aí, é mais um pasto do que um campo para a pessoa ir. O estatuto do torcedor também não pega. Alguns deputados e senadores estão lá por questão de torcida, então eles não vão contra as pessoas que colocaram ele lá. Então isso vai ser só uma maquiagem. Eu acho que estão desviando o foco, né? Porque a gente está numa investigação pesada, numa corrupção onde está envolvendo muita gente. Então esse é mais um assunto para desviar o foco. Como foi citado pelo colega, nas ligas aí por aí, tem muita gente que se aproveita. Imaginam, né, o que pode acontecer, e no Congresso não vai ser diferente. Então é um cala-boca aqui, um cala-boca lá. Por que será que o Edmundo trabalha na emissora de televisão? Por que será que ninguém conseguiu arrancar dele o que aconteceu na Copa do Mundo, lá onde o Ronaldinho disse que passou mal? O que será que vão ter peito para investigar o Ronaldo Fenômeno, que a maioria dos contratos foram assinados por ele na Copa do Mundo no Brasil? Será que o ex-presidente do Corinthians também vai poder ser investigado? Né? Como será que está a situação da Arena Corinthians? Enfim. Aí você começa a levantar um monte de situações. Não tem, né? Sabe? A transação do Neymar, que todo mundo põe em dúvida, o presidente do Santos fazendo um levantamento, que foi desviado milhões. Enfim. Então, infelizmente, desde quando descobriram o nosso país, nós estamos sendo lesados, sendo roubados. E não vai ser agora, né, depois de 500 e poucos anos, que a gente vai conseguir consertar. Infelizmente, algumas pessoas que estão lá no Congresso são pautados e baseados os seus cargos nessa corrupção. Tá certo. Deixa eu só reforçar os contatos, que é o 3603-8231 e o WhatsApp é o 99288-1724. Bom, aí, para quem for participar hoje, nós vamos estar sorteando uma camisa e eu queria que o Léo
contasse, o Léo Dias, contasse um pouco mais sobre a sua marca, Léo. Ela chama LD19? ID19? Isso. E conta para nós, então, um pouco mais sobre a sua marca desenvolvida por você. Então, aconteceu o seguinte, eu machuquei o ligamento, machuquei o joelho em novembro, vim para o Brasil fazer o tratamento e fazem uns 2 anos já que eu queria ter uma coisa fora do futebol. E aí, nesse tempo que eu fiquei aqui, eu junto com a minha mãe, a gente desenvolveu essa marca. É uma marca masculina, voltada para o público jovem, que é bem street, assim, bem legal. Tá certo. Então, para quem estiver participando conosco hoje, a gente vai, então, sortear a camisa. Certo, Leonardo? Então, vamos falar um pouquinho também, já que o Léo, a gente poupou ele dos comentários da enquete, sobre a sua carreira, certo? Você é de Santa Bárbara do Oeste, na verdade, Isso, né? Santa Bárbara. E aí você começou, quais foram os seus primeiros passos? Lá no bairro Molon, certo? Eu comecei, eu tinha 5 anos no Molon. Passou um rapaz, uma pessoa na frente de casa, viu que eu era canhoto e falou para minha avó que deveria levar eu treinar porque tinha pouco canhoto naquela época. Aí eu fui, eu tinha 4 anos, o técnico na época falou assim, não, é muito novo, volta ano que vem. Aí eu comecei lá, aí comecei a me destacar na cidade. Com 14 anos eu fui para Santa Catarina, no time do meu empresário, mas aí eu passei pelo Santos, São Paulo. Com 11 anos você foi apresentado ao São Paulo, eu fui apresentado ao São Paulo, aí com 13 eles fizeram uma proposta de alojamento. Mas eu não achei interessante e junto com a minha família a gente achou melhor ir para Santa Catarina, que é onde o meu empresário tem um CT lá, que ele prepara os garotos para levar para a Europa. E aí fui para lá, fiquei 2 anos lá e com 15 eu já fui para o Parma. Você está no Parma desde os 15 anos? Desde os 15. Você está com 20, é isso? Tô com 20. Então, 5 anos de Parma. 5 anos de Parma, sempre Parma, desde que eu fui para lá. E quem foi seu primeiro treinador? Não foi o Valto, foi? Foi o Valto. Foi o Valto. O Valto que esteve aqui no Meio Esportivo, ele que revelou o Oscar. O Valto só revela o jogador mais ou menos. O Valto tem o dedo bom ali pra revelar jogador. O nosso você refaz o que... né? E o Leonardo falou uma coisa Oscar, é o Léo. O Leonardo falou uma coisa interessante. Desculpa cortar o Gustavo. O bairro ali em si, a divisa ali, a Zona Leste, sempre tem bons jogadores que saem dali. Né, a gente pega... Tem bastante. E já teve uma história mais bonita, hoje em dia está um pouco fora dos holofotes, está lá no Oriente Médio. O Bruno César saiu de lá também. Então, assim, tem alguns jogadores que saem ali da Zona Leste, parece que tem uma coisa que puxa os jogadores bons, viu, Tem uma coisa, chama Paulo. Exatamente. Tem uma coisa. Consegue enxergar. Ele tem a visão, então, tá vendo, Gustavo? Não, e o Valto de verdade mesmo, ele é uma pérola, porque hoje o União voltou agora recentemente a tentar peneirar, né? Como era antigamente conhecido, as peneiras e tal. E o Valto, ele tem... É difícil você conseguir encontrar dentro do futebol quem, de fato, consegue enxergar o jogador que vai prosperar. E ele tem essa retina dele que é mais apurada do que a nossa, sabe? Temos que convir que ele, tá aqui um exemplo vivo do trabalho dele, e o Oscar também. E outros tantos que passou por ele, e por um motivo ou outro não deram certo, mas que foram grandes talentos. E infelizmente hoje o futebol começou, até pela Lei Pelé, começou a minimizar o trabalho dessas pessoas. Aqui em Americana tem o seu Zé Pulga, né, que também revelou muita gente e está, infelizmente hoje, fazendo das tripas do coração para manter as categorias ativas lá. Só que a gente sabe que não mais as condições que tinha antes. Antes eles tinham condições também de buscar atletas e trabalhar e preparar, e aí, depois de um certo tempo, vender. Hoje não tem jeito, coitado, também. O Rio Branco vai trabalhar o jogador, dá cesta básica, engorda, trata do dente, deixa mais bonito. Vem o São Paulo, faz uma proposta para a mãe do garoto ou para o pai do garoto, e, evidentemente, como se fosse também meu filho, o pai do garoto vai optar pelo São Paulo do que pelo Rio Branco. E não tem nada que prenda o Rio Branco a uma negociação com outro time, com um time grande, né? Então, é uma pena. Mas o Valto, e eu estou falando também do seu Zé Pulga, são pérolas que estão cada vez mais extintas no futebol. Exatamente. E que eu acho que não são valorizados como deveriam. Não, isso acho que nunca foram, né? Infelizmente. Verdade. Bom, a gente está quase indo para o intervalo, Léo. Vamos falar então rapidamente sobre o Independente? Independente de Limeira, que de clube
exemplo, está passando por uma certa turbulência ali, está tendo problema do Álvaro Gaia, do técnico, com o presidente, com o Marcelo de Assis, não só do Gaia, né, como também de algumas pessoas da parceria ali da Arte da Bola. O clima não está dos melhores lá no Independente não, né, Ju? Certo, não está mesmo. E aí, eu quero saber o que você acha, Léo, dessa... Eu vou passar aqui para os comentaristas. A gente até debatia semana passada, né, Michael, que o Álvaro Gaia que era um exemplo de treinador até pelo trabalho a longo prazo, e a gente não via motivos para ele sair do Independente, porque saiu essa informação de que ele poderia deixar o Independente. A gente até debateu, a não ser que seja por uma outra proposta, um time de Série B, Série C do Brasileiro, aí é outra história. Mas a gente não via motivo dele deixar um trabalho que está sendo tão bem feito. E ainda por motivos desconhecidos, pelo menos não tem nada detalhado, apenas sabemos que há divergências ali entre o Álvaro Gaia e o pessoal da Arte da Bola com o presidente Marcelo de Assis. E aí vai acabar respingando no Independente. Tudo isso que vem sendo feito pode ser jogado por água abaixo se continuar assim, o Maico. É difícil argumentar quando a gente ainda tem esses motivos desconhecidos, né? Mas eu acho que já, pelos dias se passarem aí, nada ser solucionado, eu acho que dificilmente o Gaia fica na equipe. A condição, né, vamos dizer assim, que ele e o pessoal da parceria impôs para continuar é que o presidente renuncie. Então, ele não aceita. O que o Gu acha disso, Gu? Eu acompanho muito a distância o Independente, mas eu acho totalmente inviável. O que eu sei é que o Gaia levou realmente a parceria para o Independente desde a segundona, né? A parceria é vinculada a ele, então... Existe algum erro aí nessa história toda que a gente não sabe, né? E aí, o Miquel foi feliz. Como é que você vai argumentar? Mas é uma pena, porque levanta até uma possibilidade do que pode ter acontecido, que é um boato muito forte em Limeira de uma combinação para o Independente não ter subido. Uhum. Que é uma onda muito forte lá, uma teoria da conspiração, evidentemente que porque não dá para saber o que se passa lá dentro de campo. Mas que existiu um movimento para que o Independente não conseguisse o acesso. Então, agora, passado o campeonato, isso ganha força com esse confronto entre as partes aí. E pode falar. Eu acho assim, é uma pena no futebol brasileiro, eu não sei se esse caso se encaixa, né? A gente não tem argumento para falar que se encaixa no que eu vou falar. Mas o que se vê no futebol brasileiro hoje é briga por poder. Poucos estão interessados, preocupados com o futebol. Pouquíssimos estão preocupados. Começa lá em cima, Marinho, Juvenal Juvencio. Eu não vejo preocupação com o futebol, com a melhora da qualidade do futebol, diferente do que a gente vê na Europa. Então, eu assim, sem conhecer um pouco os fatos, eu vejo assim, eu fico se o presidente sair. Eu não vejo preocupação com o clube. E eu vejo, sim, busca de poder. Eu quero poder nesse... E aí acho que ficam duas coisas, né? Que nem o Gustavo disse que essa questão de uma possível conspiração para que o Independente não subisse e tal, não subiu. Vamos supor que o Independente conseguisse o acesso. Como é que seria? E será que a gente não está diante de um problema que já existe há muito tempo e que, devido aos bons resultados dentro de campo, estava sendo esquecido? A gente pode não, acredito que esteja mesmo diante disso, porque... Do nada ele não enfim, que, como o Michael disse muito bem, né? A gente ainda está sem muito argumento para falar, porque a gente não sabe seria uma bomba relógio, mas honestamente o que eu ouço sobre a parceria Independente e Arte da Bola com o Álvaro Gaia são elogios assim espetaculares. De todos que eu já conversei, com os amigos da imprensa de Limeira, com o Edmar, com os demais amigos de Limeira, todos são sempre unânimes em dizer que é uma parceria muito boa, parceria que salvou o Independente. De repente, as partes não se entendem mais. É assim. Só um minutinho, Léo, eu vou te cortar. Vamos pro intervalo? E nós vamos rapidamente volta a gente continua, então. Intervalo. Tá bom, pode cortar, Ju. Aí, agora sim, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva, segunda-feira, dia 1º de junho. Hoje temos aqui a participação especial do Gustavo Antoniassi, que é o nosso amigo aqui da casa, e o Léo Dias, que é jogador do Parma, está no Brasil para uma recuperação
E aí aproveitou para dar uma passadinha aqui no Lente para contar um pouco mais da história dele também. Ele que é um dos meninos do Valto. Do Valto. Meninos do Valto. Tem os meninos da Vila e ele é dos meninos do Valto. Tá certo. O nosso telefone de contato aí é o 3603-8231. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 992881724. Lembrando, para informar para a gente o nome e a cidade. E aí a nossa enquete de hoje era com o escândalo envolvendo a FIFA, se nós teremos mudança concreta no futebol. Ô Ju, Oi. Deixa eu só terminar rapidinho o que eu estava falando lá no bloco anterior, porque a gente estava falando ainda em relação ao Independente, e eu estava até falando com o Gustavo, e não sei se alguém tem mais informação em relação ao caso, mas ainda na reta final da série A2 e também da série A3, o Denis Suidedos, se eu não me engano, ele é repórter da Educadora de Limeira, ele é repórter que trabalha com o Edmar Ferreira, o narrador que também conhece muito do futebol limeirense. O Denis postou no Facebook de que ele viu pessoas da empresa Arte da Bola, que toma conta do futebol do Independente, reunidos com dirigentes da Inter de Limeira. Eu lembro que quando ele postou isso no Facebook, deu um bafafá danado, o pessoal da Inter criticando o Denis, falando que ele estava querendo plantar coisa que não existia, que isso e aquilo. Não sei, mas aí fica para cada um tirar sua conclusão. Será que isso tem alguma coisa a ver com essa, entre aspas, crise que a gente está tendo no Independente? Pode ser, não sei. Será que tem alguma coisa relacionada, Gu? Pode ter? Eu acho que como eu disse, é uma teoria da conspiração. Né? Acreditar na teoria da conspiração é um negócio meio leviano da minha parte. Eu prefiro crer que eles se desentenderam depois do campeonato, mas que como diria o Zagallo, que é estranho isso tudo. Não tá me tirando legal. Teve algum problema que em algum momento vai vir à tona. Porque o que era uma lua de mel, de repente se torna um fim de casamento, não é normal. E aí o que chama atenção é pelo fato dos dois campeonatos ainda estarem em andamento quando isso aconteceu. Tanto a Série A2 estava no finalzinho e a Série A3, a Inter lá se classificando, enfim. Mas isso aí a gente vai provavelmente descobrir nos próximos dias, ainda mais se terminar com desfecho negativo, né? Se a parceria se romper, enfim, ou se o presidente renunciar, que é o mais difícil, a gente vai saber realmente o que está acontecendo lá no Independente. Só para finalizar o Galo, né, Ju? Isso. Jackson Júnior, que atuou no Galo em 2012, é o novo gerente de futebol, foi oficializado lá na equipe do Independente. Hoje eu li também sobre o Thiago Bernardi, aquele zagueiro que estava no Velo? Que estava no Velo, jogou no Rio Branco, jogou na Europa há muito tempo, jogou no Guarani, campeão com o Santos no time no time de 2002, né? Que foi o último ano de pontos corridos, que foi o time do Robinho e tal. Ele acertou também a volta para o Independente. E até tinha um outro jogador que agora me foge o nome, mas me chamou a atenção o Bernardi, porque quando a gente pensa que o Bernardi vai aposentar, ele aparece com mais alguma equipe. Ele mas tem 34? Para mais, viu? Pra mais. Mas tem lenha ainda para queimar com esse futebol de hoje em dia. Então tá aí, Jackson Júnior é o novo gerente do futebol do Independente. Pode ser um sinal de alguma mudança? Não sei. Está oficializado, ele que era jogador e atuou em 2012 no Galo Limeirense. Certo. Léo, só lembrando que quem participar hoje vai levar para casa a camisa da marca do Léo Dias, né? Que é ID019. A gente, olha, quando a gente não tem o Fernando Furlanetti, que a gente já apresentou na semana passada para vocês, tem o filho dele. A gente tem o filho dele, ele deixa aqui uma pessoa para atrapalhar o programa em andamento. Pô, Rafael. Falaram Wolf Maia, olha só. Estamos ao vivo aqui, o senhor está atrapalhando o andamento. Bom, enfim. Bom, e eu vou passar também as participações que já recebemos agora aqui, viu, Léo? O Rafael de Mogi Guaçu, ele mandou uma boa noite para todos nós, e ele disse que sempre acompanha o Lente Esportiva, e ele falou, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Olha lá. Técnico novo, né, no São Paulo, se apresentou hoje. E não foi o Luxo. Não foi o Luxo. Depois a gente vai falar disso. O Michael já tá, calma, Michael. Calma, Michael, fica tranquilo aí. O Paulo Agos, ele que é de Rio Claro, todo Lente, ele participa conosco, um beijo, viu, Paulo? Boa noite a todos. Com o escândalo da FIFA, a tendência é melhorar. Se procurar na CBF, vai achar muita coisa. Um abraço a todos e vamos Ponte. Outro destaque também em breve, a Ponte Preta. É isso mesmo. O Carlos Eduardo do Molon,
está mandando um boa noite para todos nós. Ele deixou um recado para o Léo. Léo, você está cada dia mais lindo. Eu prefiro dizer que seja o Léo Dias. Beleza, Léo. Valeu. É nóis. Fica tranquila, viu? É nóis. Mas, porque a gente tá falando do menino do Molon. É o Carlos Eduardo do Molon. Carlos, eu tenho um oftalmo bacana pra você, se precisar, só conversar com Não, mas... Você fica quieta, Juliana, que segura que você vai falar. Eu prefiro entender que ele tá elogiando o nosso amigo. Eu acho, né? Bom, tá bom. Eu tô brincando, Léo. Mas de qualquer maneira, eu acho melhor nós dois agradecermos, porque não sabe pra quem que é. Então, verdade. muito obrigado, viu? Carlos, manda de novo aí pra gente saber direitinho. Fala se é o Carigo ou se é o Dias. Porque o Carigo aqui, ele fica... O Anderson Ribeiro, de Americana, ele mandou uma boa noite para todos nós. Não perde nenhum lente, toda segunda ele tá ligadinho aqui. E ele não crê em mudanças no futebol após esse escândalo, não. O Carlos Miller, um beijo, Carlos. Ele também é super amigo aqui nosso. Falou pro Gustavo o seguinte: por que as rádios de Americana não transmitem mais jogos do Rio Branco? Gu. Fizeram essa pergunta pro Ariel há 2 semanas atrás também. E aí acho que tem que ser mais endereçadas a pergunta às rádios, né? Mas eu imagino, um abraço pro Miller, que é uma figura ímpar, gente da melhor qualidade, ouvinte meu do rádio há uns 10 anos já. Mas nossa, o amigo do Lente também. Eu imagino que seja por conta do momento difícil que passam todas as emissoras de frequência AM. E não é só o segmento rádio, não. O Brasil passa por um momento de recessão aí, e aí começa a cortar. É uma pena, viu, Miller? Mas eu espero que em breve algum projeto novo de esportes para o rádio americano apareça aí, porque o torcedor rio-branquense está carente de informação no rádio. Tá certo. E o Caquinha, do São Manuel. Um beijo, Caquinha. Ele sempre participa também. Mandou um abraço para todos nós aqui, em especial ao Léo, e um beijo para mim, que estou cada dia mais linda. Um beijo. Falei, tá demorando já. Um beijo, viu, Caquinha? E sobre a enquete, ele acha que não vai mudar nada, pois os envolvidos têm... Vamos lá. Pois os envolvidos têm um grande poder aquisitivo, e nessas horas o dinheiro fala mais alto. Falou que você tá linda. E hoje, como diria um amigo nosso, você nem tá zoada, né? Você tá legal. Não, eu que falei que eu estava zoada na semana passada e tava aqui. Um monte de gente. Eu tava estranhando aquilo também. Bom, bora então, Léo, seguindo aqui pra Limeira, você ainda tem mais alguma informação lá sobre o outro time? Vamos falar um pouquinho da Inter, porque a Inter também eu queria saber a opinião dos amigos aqui. A Inter é um caso estranho, né? O Maico já debateu sobre isso, eu queria colocar pro Gustavo e depois pro Luiz. O Maico vai comentar depois também. Mas, o Gustavo, a Inter, 7 anos consecutivos na Série A3 e nos últimos 4 passa para o quadrangular final e não consegue o acesso. O que está acontecendo? Eu acho que é muito fator psicológico pesando para a Inter, e no futebol isso pesa mesmo. E uma certa vez, até um amigo muito experiente no futebol usou o caso do 15 de Piracicaba, dizendo que o 15, e é um problema que o Rio Branco também tem que começar já a pensar. O 15 se acostumou durante muito tempo a jogar Série A2, Série A3, Série A2, Série A3. E acostumou, quando ele diz acostumou, acomodou também, sabe? O time está acomodado, se chegar, chegou, se subir, subiu, se cair, caiu. Não é assim. E a Inter parece ter se acostumado a jogar a Série A3. E é um negócio muito ruim isso. Muitas equipes ficam com essa marca aí, com esse estigma, entrando quase que no espírito dos jogadores, parece que quando eles vão atuar, porque sempre na hora do vamos ver, fica na trave, falta um gol, faltou um lance, toma gol no último minuto, faltou um ponto, ou deixou de marcar uma falta que resultou em gol, e é o caso da Inter, que para mim é isso, acostumou em jogar a Série A3 e não consegue até... Quando eu falo não consegue desde a montagem do elenco, montar uma equipe com padrão de chegar em Série A2. Certo. O Altair Bueno, o Léo e os meninos, ele está culpando isso, porque ele diz que a reforma da estrutura do Limeirão foi feita com dinheiro deles. E ele também acha que a baixa participação da torcida é um dos motivos pela permanência na Série A3. Concorda com isso, Luiz Daniel? Na verdade, assim, ninguém vai em espetáculo ruim, né? Ninguém gosta de pagar coisa ruim. Né? Então, se você tem um jogo de qualidade, a grande massa vai. Agora, você vai lá, os pés de rato, não consegue chutar,
né? E não apresenta nada, fica difícil a pessoa sair de casa, largar a família, ir lá, sentar na arquibancada, gritar para nada. Então, eu acho assim, para você ter público, você tem que ter qualidade. Para você ter qualidade, você tem que ter planejamento e investimento. Os times dos interiores não têm planejamento, são aventureiros. O cara chega, ele fala, olha, eu vou montar o time que vai ser campeão. E é mentira, o cara ele não sabe nem quantos lados tem a bola. E ele vem aqui, põe dinheiro e traz o jogador e... Coitado. Uma vez o Rio Branco, quando estava na Série A1, o gerente de futebol do Rio Branco contratou um jogador e ele foi jogar contra o União. O Rio Branco estava jogando. O jogador deu um chute, ele falou assim, não é possível, eu acho que eu assisti DVD errado. Então, quer dizer, eles contratam um jogador por DVD, não tem referência ou por indicação, então não tem qualidade. Você vai lá eu acompanhamos o Rio Branco na Série A3, quando jogava, na Série A2, aí agora, você vê, não tem qualidade os times do interior. Acabou que nem essas pessoas que olhavam garotos, que revelavam, eles não têm a possibilidade de trabalhar no Rio Branco, no União, na Inter, no Independente. A Inter jamais poderia passar esse tempo todo na divisão que ela está devido ao histórico dela. Campeã paulista. Em cima do meu Verdão ainda. Nossa, marcou. Se bem que o meu Palmeiras como fala, é um time que ressuscita, né? O Asa de Arapiraca, o Guarani, o único título que tem foi em cima do Palmeiras. A Inter de Limeira, o único título que tem foi em cima do Palmeiras, enfim. Então, quanto à torcida, que a pessoa está falando, né? Citando que ia amar... Mas não tem planejamento, não tem... Aí contrata no desespero, na reta final, no quadrangular, traz jogadores, aí o grupo fala, pô, nós carregamos o piano até agora, e agora o cara vai sentar no banquinho e tocar e levar as palmas. Não, vamos tirar o pé. E sem disputa até 2016, né, no profissional, eles também já liberaram aí o técnico Betão. O Betão disse, eu até falei semana passada, que o Betão disse que não ficaria por dinheiro algum na Inter de Limeira, mesmo que tivesse atividade no segundo semestre. E o que chama atenção, só para finalizar o assunto da Inter, é que o presidente está lamentando a falta de estrutura do Limeirão, que ele teve que colocar dinheiro do clube para estar reformando. Ele teve aqui no Lente. Ele disse que o clube estava respirando muito bem financeiramente. Exato, e agora vai culpar isso? Não tem como. Então tem coisa errada. Ou o clube não está tão bem assim como ele disse... Ou tem coisa errada. Que o filho dele era o marqueteiro do ele disse, você lembra? Que ele tinha um projeto de médio e longo prazo. Que exatamente. Aquele Limeirão ia mudar, entende? Então, assim, sempre são as mesmas coisas. A gente tem isso no Rio Branco, a gente tem no Barbarense. E a única parceria que acho que eu me recordo de muito sucesso foi o Palmeiras e o Parmalat. O resto, os times que fizeram parceria, quando a parceria vai embora, fica um buraco que fica anos para o time recuperar. Não tem, você pega... União foi assim, o Rio Branco foi assim, o Guarani foi assim. Enfim, daqui a pouco a gente vai até falar com o Léo, né, Gil? Porque a gente está falando de dinheiro, de clubes do interior que passam por dificuldade, mas não é só no interior, não. O clube que o Léo atua, até depois a gente vai querer saber dele essa questão, estava nos noticiários, eu vi também na ESPN, enfim, nos canais esportivos aí, de que o Parma estava passando por uma grave crise financeira, estava inclusive com a ameaça de fechar as portas, enfim, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Léo sobre isso também. Só para falar uma coisa, é chato a gente falar, porque parece que o jornalista só fica falando de coisa, só de notícia ruim, né? Só comenta desgraça. O jornalista tem essa pecha, só comenta desgraça. Imprensa marrom, né? Mas é uma verdade, porque assim, o futebol hoje não é sustentável. Estou dizendo futebol do interior. E aí você pensa em uma proporção maior, que é uma Ponte Preta disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que vale muito por fase, e fechando o balancete anual, aumentando dívida com o dono do time, que é o Carnieri. A Ponte só chegou nesse patamar porque tem um dono, que é o Sérgio Carnieri. Hoje a dívida subiu em mais de 10%. A dívida da Ponte Preta com o Carnieri, para ele não é nada, mas é muito dinheiro para um time de futebol. Passa dos 100 milhões. Então, se amanhã o Sérgio falar, olha, meu amor pela Ponte, não vai fazer isso, que é presente de honra, manda prender e soltar lá dentro, e é ele que... a Ponte é a cara dele e ele é a cara da Ponte. Mas se amanhã ele decidir, por exemplo, falar que quer o dinheiro de volta, a Ponte quebra. A Ponte volta para a Série C como esteve já um bom tempo, na década de 80, como capengou naquele período. E o interior não é diferente, porque não tem parceria justa, é uma realidade. O Rio Branco tem uma parceria aí que colocou
segundo uma estimativa que uma pessoa muito próxima me contou, 2 milhões de reais. Agora, 2 milhões de reais, com essa crise toda, tá chovendo dinheiro aonde? Para o cara rasgar 2 milhões no Campeonato Paulista Série 2 e ter 0 de investimento. Então, infelizmente, as parcerias hoje, elas são muito injustas. Elas não conseguem atender as duas partes. Ela atende o clube, mas não atende quem investe. Ou atende quem investe, não atende o clube, entendeu? Não tem um balanço, infelizmente, porque ou o cara é muito doente, apaixonado um torcedor como o Sérgio Carnielli, ou ele tem algum trabalho escuso que ele tem que aproveitar daquele dinheiro para injetar e fazer a roda girar lá, como a gente sabe que existem casos também, que até já foram comprovados. Então, assim, o futebol no interior não é sustentável. Não adianta. O rapaz está falando da torcida, como é que vai assistir? Como é que você vai pedir para a torcida da Inter assistir um jogo de Série 3 com o time com chances mínimas de acesso? Mas em nenhum lugar do mundo. Rio Branco na Série 2, União na segunda fase disputando para chegar na Série 1. Quantas mil pessoas tinha no jogo contra a Água Santa? 2 mil? 3 mil no máximo? Não é? Verdade. Então não tem segredo. Infelizmente o espetáculo é ruim também. O que você vai esperar? Não tem muita coisa. Você vai sair de casa, é melhor ficar ouvindo pela rádio. Verdade. Quer falar, Maicon? Isso quando a rádio... Quando tem rádio, porque aqui americano nem rádio tem. Quer falar, Maicon? Não, eu quero. É só endossar o que o Gustavo... Eu até achei que o que ele ia falar eu ia discordar. Eu sei que ele é um branquense roxo, né? Então eu achei que ele ia em outra linha, mas eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho assim que no mundo globalizado que a gente vive hoje, acompanha o futebol de fora, essas paixões pelo nosso futebol, do interior eu acho que vai morrer muito rápido. Infelizmente, isso é triste dizer, mas eu acho que vai morrer muito rápido. E eu digo até do futebol no nosso Palmeiras, São Paulo, se a gente não tomar cuidado, eu vejo criançada por aí que não fala de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Eles só sabem falar de Barcelona, Bayern de Munique. Então o futebol no Brasil precisa ser bem mais tratado, senão a coisa vai degringolar de vez. Prova que não é sustentável, o Santos recentemente, eu falei o programa passado, recentemente numa rodada de campeonato, a Copa do Brasil, pagou para jogar. Colocou lá quase 30 mil reais para jogar, a Federação Paulista arrecadou 10 mil, quer dizer, é a prova. Imagina, no Santos está assim, imagina no interior. Então... Ô, Léo, a gente acompanha de longe, e de longe mesmo, essa questão do Parma, mas parece que foi bem forte isso aí. Não sei como está hoje, mas acho que... O quanto isso chegou para vocês? Se é que chegou, né? Lá em vocês, jogadores, porque parece que o Parma estava numa situação bem delicada mesmo e ameaçando seriamente fechar as portas, é isso mesmo? Lá aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians em 2005, o fato do Dualib. Só que lá punem, né? Lá não é Brasil. E o Parma acumula uma dívida de 85 milhões de euros só de salário com jogadores. E agora é certo que vai para a Série B e dia 9 de junho é o último leilão para ver se alguém compra o patrimônio, o nome Parma FC. Senão o clube vai deixar de existir mesmo. Só que acontece muito no Brasil. Não é que acontece muito no Brasil. Tem muita corrupção no futebol brasileiro, como tem lá também. Só que lá eles puniram, né? Lá é um pouco mais rígido. Então a chance do Parma deixar de existir é grande ainda. É grande. E aí, como é que ficam vocês nessa situação? Como é que chegou isso até vocês? Então, são 10 meses de salário atrasado. Agora? 10 meses. Caramba. Tá vendo? E ainda que lá na Itália tem uma lei que a cada 3 meses, se o clube não paga, ele perde 1 ponto do campeonato. Assim, chegou em novembro, eles não pagaram, aí que caiu a ficha, né? Não, alguma coisa está errada, porque eles sempre pagavam de 3 em 3 meses, mas pagavam. Porque se deixa, que nem o Corinthians está agora, 7 meses sem receber, o Guerreiro está 7 meses sem receber, eles perdem ponto. E se falir mesmo, todos os jogadores estão livres de contrato para assinar com qualquer clube. Só se falir. Só se falir. Porque aqui, por exemplo, 3 meses de contrato, o jogador está livre já para se acionar a justiça. Lá também. Aí o clube paga e o jogador está livre. Sim. Lá também tem isso aí. Mas se falir, todos os jogadores estão assim. E aí você já está... É claro que isso com certeza deve mexer com a sua cabeça. Você deve pensar no que vai ser daqui para frente. Como é que está funcionando? Você já tem algum tipo de
de propostas? Já tem alguma sondagem de outro clube? Sua intenção é ficar na Europa, primeiramente? Eu quero ficar lá. Não só pelo futebol europeu. É ruim lá, né? Eu não sei por que ele falou com tanta, né, convicção, não sei. Né? Morar na Itália. A questão da estrutura mesmo. Pela qualidade de vida, que é muito alta. Tem o fato do futebol, que eu acho que o futebol brasileiro está muito atrás do futebol europeu hoje. Já teve muito à frente, mas hoje está muito atrás. Como intensidade, físico, técnico. A gente está vendo, a gente viu na Copa, né? O baile que a gente tomou da Alemanha. Inclusive tem uma participação falando sobre isso. E você tem alguma proposta? Chegou já alguma coisa? Então, eu tenho uma proposta da Holanda para ir para lá agora na próxima janela e vou para lá. Primeiro você tem que pensar na sua recuperação. Agora eu estou pensando na recuperação. Você volta quando? Já voltou a fazer algum tipo de exercício? Já estou na última fase da reabilitação e agora é só preparação física. Aí você volta pro Parma? Não. Mesmo que alguém venha comprar o Parma, eu vou para esse outro clube da Holanda. Então você já está desvinculado ao Parma? Não, ainda tem o contrato. Desvinculado assim, não vai mais jogar pelo Parma? Não vai mais? Não. Entendi. Tá certo. Vou mandar para mais algumas participações antes da gente ir para o intervalo. Então, o Marcos Thomas de Santa Bárbara do Oeste mandou uma boa noite para todos nós e ele diz que será que a derrota por 7-1 da Alemanha para cima do Brasil não teria sido uma forma que os jogadores encontraram de escancarar toda a sujeira da FIFA? E nós que não conseguimos enxergar isso na época? Acha, Michael? Não, né? Também não concordo Aí muito. Foi por ruindade mesmo, Michael? Olha, não iriam colocar tanto assim, né? Não, porque você está depreciando a sua carreira, o seu contrato, verdade, o seu valor de mercado, então não faz sentido. Eu sei que é difícil acreditar porque falando depois, mas com os amigos que assistiam comigo as oitavas de final e quartas de final da Copa do Mundo, eu já falava assim, olha, se jogar desse jeito com a Alemanha, no mínimo 4. Falar agora parece, tá bom, você falou agora, tal. Seria estranho se eu falasse 7, né? Aí eu tô achando um absurdo. Eu fiquei surpreso, mas não, realmente o que o Léo falou, né? É o nosso futebol, e na cabeça do Felipão tá tudo em ordem, né? É aquilo que dava para fazer, não tem nada de novo para aprender. Foi um apagão. Recentemente... Como que você enxergou essa derrota? Poxa. Muita coisa fala na escalação inicial do Brasil, né? O Bernard, reserva do Shakhtar, que era, na época tinha o William, que era titular do Shakhtar, Douglas Costa, titular do Shakhtar, e o Bernard, reserva do Shakhtar, entrar jogando. E o Shakhtar, diga-se de passagem, também não serve de parâmetro algum. Não, mas assim, não é questão do Shakhtar. Se você olhar no futebol mundial hoje, tem pouco brasileiro no auge. A gente fala muito do Neymar aqui, mas o Neymar lá não é como a mídia brasileira fala hoje. É porque é o que temos, né? Assim, de mais... Então, só que... a mídia tem que continuar fazendo esse lance dele aqui. Mas lá eu entendo que... Lá ele, assim, quando ele foi pra lá... É um mediano. Não, ele é um jogador top. Só que ainda assim, tem muito a provar. Que aqui eles colocam Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Neymar ainda tá muito atrás de muita gente. Muita gente. Tá certo. E só rapidinho, tio, só pra... E se fosse aqui que ele tivesse dado aquela carretilha, todo mundo ia estar fora. Isso aí é outra polêmica, né? Mas, uma polêmica que, inclusive, lá o marido da Shakira não gostou. Ai, vamos pro... Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais. Muito bem, estamos no ar aí. Léo, de volta com o nosso Lente Esportiva. Eu vou passar já os contatos, que é o 3603-8231. O nosso WhatsApp, que é o 19992881724. Já temos participações aqui, tá, Léo? Deixa eu só mandar rapidinho um abraço pro Fernando Rosa, meu amigo, está assistindo o Lente Esportiva. Ele que era voluntário até pouco tempo atrás, estava aqui sempre participando com a gente. Hoje está lá assistindo na casa dele. Um grande abraço pro Fernando. Valeu pela audiência. Muito bem. Aqui já pulou várias participações aqui. O Raul Dias é fã do programa, ele manda um abraço a todos nós, ele quer mandar um abraço para o Léo Dias. Nossa, que ênfase, hein? Léo Dias. E dizer que a camiseta é muito estilosa e ele acha que vai ganhar, então fica aí ligadinho. Lembrando isso mesmo, que
todos que estiverem participando hoje, vai haver o sorteio. Pronto, o Rafa veio me corrigir porque ele tava dizendo que eu estava dando a camisa para todo mundo aqui. Não era tem que repartir, filho. Então a gente vai sortear no final do programa a camisa da marca do Léo. E também só uma ressalva, o Léo que levou o elogio aqui por estar cada dia mais lindo foi o Léo Dias, como eu já previa. Como você suspeitava, né? Ai, meu Deus. O Danilo, que é o nosso amigo voluntário também, ele é um dos gêmeos, né? O Teco. Temos o Chico e Teco aqui no Lente Esportiva. Gostaria de parabenizar a todos do Lente e dizer que a Ju está linda. Olha, um beijo. Você é suspeito, né? Meu amigo, não dá. E sobre a enquete, não mudará nada no futebol por enquanto quem estiver lá comandando a FIFA estiver no poder. A Franciele, a Fran, mandar um beijo para ela. Nem imagino o que seja. O programa está muito bom. Quero mandar 2 beijos no coração de todos os corintianos. Que isso! E dá-lhe Palmeiras. Ela tá causando, né? Ela adora causar. É a Renata Fran, a Renata Fran. Sua substituta. Ai, meu Deus. O Dirceu de Americana mandou um abraço a todos nós e principalmente ao Antoniassi. Ô, Dirceu. Que sabe tudo sobre futebol. Valeu, Dirceu. Esse também é outro... Figura. Outro ouvinte há uns 200 anos meu. Nossa, amigo, tão velho assim? Há uns 10, ele pelo que menos. que o Gu, ele acabou de completar aí, né, aniversário, ele tinha falado aí 18 anos, mas agora eu não vou acreditar, né? Não, fiz 19. 19. 19. Ai, Deus. Passada. E sobre a FIFA, ele acha que não vai dar em nada. O Matheus Rodrigues está mandando um abraço a todos nós e dizer que quem é o gato é o Léo Dias. Viu? Que isso, hein, rapaz? A família... Eu não tô entendendo Você isso. tá vendo, Tem né? um detalhe, sua mãe tá aí. Sua mãe tá aí. Só tem homem mandando mensagem? Pô, Léo! Manda aí, mãe. Manda aí. Tá complicado. Depois dessa, pode Pede ficar. pra sua mãe mandar mensagem, Léo vai. Dias. Tá complicado, porque o Leonardo que tem uns parças aí... Segura, Juliana, eu tô fora. E agora a bronca tá rolando ali pro Léo Dias. Mas enfim, coisa. menino Essa estiloso. situação, porque a gente vem aqui toda segunda, se esforça, se empenha pra atrair o espectador e o pai chega e toma todas as mensagens. Tomando, fica difícil, né? Fica difícil. E gostaria... Bom, a família está toda reunida assistindo ele e gostaria de saber sobre o time dele de Santa Bárbara, que também chama Parma, e ele é o presidente. É isso? Tem. Então conta pra nós um pouco mais aí sobre o seu time. Tem um time amador lá do Molon, da rapaziada do Molon, e aí eles organizaram o time em homenagem a mim, eles colocaram o nome de Parma. Tanto que agora eles foram campeões da 4ª divisão do Amador de Santa Bárbara, em cima dos Milionários. Foi agora, esse mês passado. Foi. Bela homenagem, então, aí. Muito bem. Eu Você é o acho que esse clube presidente. logo muda de nome. Vai ter que mudar. E aí, vai Vai ter que entrar no leilão nome? também ou não? Como vai ficar? Tem que ver se esse clube não tá atrasando o salário. É verdade. O Lauro, de Santa Bárbara do Oeste, mandou uma boa noite para todos. E ele gostaria de mandar um beijo, né, pro Léo Dias e falar que concorda com o Carlos Eduardo. O Léo Dias continua lindo mesmo. Eita! E que você deve patrocinar o Parma do Molon, que é um time maravilhoso. Mas que esses atrasos de salário tá difícil, vai patrocinar como, né? Não tem como, verdade. Fica difícil, né? O Oscar patrocina o Chelsea do Molon, mas ele tá ganhando em dia, né? Foi o convidado mais elogiado até hoje, né, gente? Isso aí se segura, viu? Se controle. O bom é que o Léo, ele faz o sucesso com o público masculino. E eu com o feminino. Leonardo, Só que não. Me erra, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O Timóteo, de Americana, mandou um abraço para todos nós e parabéns ao nosso programa. E quanto à enquete, não vai mudar nada no futebol aqui no Brasil, vai continuar a mesma roubalheira. Vamos lá? O Alexandre gostaria de fazer uma pergunta ao Léo Dias. O que ele achou do time do Parma, que foi campeão da 4ª divisão do Campeonato Amador de Santa Bárbara, onde ele é o presidente? Aí todo mundo começou a participar. Bom, você pode falar aí sobre o seu time, o que você achou, na verdade. Eles pelo sucesso, mas jogaram bem, foram bem. Você tava por aqui, você pôde acompanhar de perto, então. Tava aqui, acompanhei todos os jogos. A final foi lá no Estádio do União. Foi no Estádio do União. O presidente estava aí, rapaz. Por isso, pensa ano que o passado, presidente está fora numa E saiu o churrasquinho, pelo menos, pra rapaziada lá?
ano passado tinha outro nome e eles não foram campeões. Não. Aí esse ano comparam. Então você acha que também você deu essa sorte a eles, entendi. Tá certo. Ajudei. A Cidinha e o Toninho estão assistindo o programa e eles adoram o nosso programa, viu, Léo? São fãs da Ju e do Léo. E esses Tá são meus pronto? fãs, porque são os pais da Isabela. Eu tenho certeza que são meus fãs. Manda um beijo pra filha deles, a Isa. A isso Isa é um aí. doce, um beijo, viu? Um beijo pra vocês, viu? Obrigado. E que está sempre... É verdade, eles estão sempre aqui assistindo a gente. E o Danilo Dias disse, qual a lição de aprendizado que o futebol italiano trouxe a você, Léo? E ele é um meia amador, ou um marcador, ou os dois. E que ele tá lindo, não falou. Não. Ainda bem. Chega, né, Léo? O sobrenome, E né? aí, Léo, o que você teve de lição do futebol italiano? O futebol Você italiano, teve não, né? Você tem, né? ele é um futebol muito tático, muita força e me ensinou assim, muita disciplina. Não só dentro de campo, fora de campo. E eu acho que o futebol brasileiro tem muito que aprender, não só com o italiano, mas com o futebol europeu. Pela intensidade, pela garra dos atletas, pela força. Acho que o futebol brasileiro parou no tempo. É mais contato ou não? Muito mais contato. Léo, diz uma coisa, fora do campo, tem algum trabalho? Porque tem aqui no Brasil os jogadores não conseguem falar nem bom dia, né, numa entrevista. Como que é feito o trabalho fora das quatro linhas lá fora? Olha aí, olha essa alfinetada, hein, gente? Lá eles são muito rígidos com a escola, essas coisas de escola, com a escola eles são... Mas depois que o atleta vira profissional, né? Até antes dele virar profissional, os clubes aqui também exigem escolaridade. Depois que vira profissional, Não, também. mas lá continua, tem um trabalho de assessoria de imprensa, de professor. Como que funciona lá os bastidores? Porque assim, a desenvoltura de quem vai jogar, brasileiro que vai jogar para lá e sabe aproveitar a oportunidade, a gente está vendo você aqui, como você fala, está falando tranquilo aqui. A gente tem aí o caso do Leonardo, enfim, e outros jogadores que se destacaram voltando da Europa ou que estão lá ainda. Aqui, nossa, é uma dificuldade para você. Você vai fazer um jogo aí de série A1, A2, A2 e A3, nossa, é horrível de você pelo menos falar com a pessoa, né? E o de série A1 são meia dúzia de jogadores que conseguem falar pro público em geral, né? Pros torcedores. Eu vim aqui, eu tô só metendo pau no Brasil, né? Os caras vão começar a me xingar aí. Não, mas você não tá falando nenhuma mentira, não. Pelo menos tem uma coisa boa, né? Desculpa só interromper o Luiz. Tem jogador que sai daqui, vai lá, aprende italiano, inglês, alemão, e quando volta tem que aprender o português de novo, que não lembra mais nada, ou não quer lembrar, né? Pelo menos o Léo tá afinadinho no português. Então, e até em cima da pergunta que o Luiz te fez, o italiano seu tá bem, porque você 5 anos que você tá lá, né? Falo fluente. Pode responder, Luiz. Então, Italiano, inclusive. É italiano. Não é a questão do jogador que virou profissional fala bem. Lá, é um país que está na frente do Brasil. Porque você também para uma pessoa na rua, às vezes nem a pessoa consegue conversar. Entendeu? Acho que é uma coisa que o brasileiro precisa mudar. É uma cultura. É uma cultura que a gente precisa melhorar isso. Não é só o jogador, o atleta. E você vai ter que treinar o holandês, né? Daqui a pouquinho. O holandês é mais difícil, hein? Acho que o inglês fica mais fácil. O inglês é mais fácil você ir pro inglês. Agora, o momento do futebol italiano é legal, né? Com a Juventus na final da Liga dos Campeões. Porque a Itália, a gente vê, o campeonato italiano é de um time só, já faz 4 anos, né? Só da Juventus e tal, e Milan e Inter não fazem nem frente. Que são as equipes mais tradicionais ali, junto com a Juventus, não fazem frente mais ao time de Turim. E agora a Juventus... podendo ser campeã, porque não da Liga dos Campeões, a parada é dura, tudo mais, não é o favorito, mas como é um jogo só, é uma final, tudo pode acontecer. É um momento bem legal do futebol italiano, né? O futebol italiano passou por um período, que agora acho que vai melhorar, passou por um período de uns 5 anos, 6 anos, de muita crise. Muito, né? Todos os clubes sofreram muito, menos quem sofreu menos foi a Juventus. Tanto que, em termos de Europa, a Juventus não chegava na semifinal, parava nas quartas, oitavas. Só esse ano que foi, chegou na final e vai dar trabalho pro Barcelona. Eu acho que é um time que joga certinho, todo time italiano é chato para jogar contra, né? Porque os caras são obedientes. E vamos ver como é que vai ser. A Itália passou por uma crise também junto com a Europa. Tá passando, né? Não passou ainda totalmente. Tá passando. A Europa toda, os países que mais sofrem com
com a crise é a Itália, Portugal sofre muito, Espanha, e o futebol sofreu também, né? Como todo mundo sofreu. Legal. Ju? Muito bem, podemos falar agora um pouquinho de Rio Branco? Vamos voltar para a realidade um pouquinho. A gente está falando aqui da Europa, tudo muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Léo. Vamos falar um pouquinho de Rio Branco, né, Ju? Isso. Rio Branco que está com algumas novidades. Isso, ele está estipulando novas metas, enfim, né? A parceria do Rio Branco, o Gu havia comentado aí alguma coisa. Você acha que essa parceria aí vai vingar aí por mais... Porque a do União, depois que a gente vai comentar, já não... É uma incógnita também. Mas então, desculpa, Ju, vou mudar um pouquinho a pergunta. Análise hoje, você faz até aqui. Gastaram dinheiro indevidamente. Não tem profissionais adequados para aplicar o dinheiro que foi investido. E aí não é problema do Rio Branco, é problema da empresa que contratou gente inadequada para suas funções. A única coisa que funcionou, o único setor que funcionou no Rio Branco foi o marketing. Infelizmente verdade, foi. Que não tinha é um avanço, tudo a TV, mais. Rio Branco. Mas que o marketing que não entra em campo, né? Exatamente. O marketing pode resgatar muita coisa, pode ajudar o Rio Branco em muitas ações, mas se o time não tiver uma vitrine, não vai ter produto nenhum que vai querer aparecer. E esse novo técnico, William Sander, eu gostaria de saber a sua opinião sobre ele. O nosso amigo Ariel... Não sabia, ele estava um pouco confuso, né, Léo? Ele não lembrava muito bem quem era o William Sander. Estava bem perdido. O que você acha, Nossa, Gu? com silêncio agora, porque até... Não, tem que desejar boa sorte, né? Você conhece o William? Já conhece? Não. Acho que nem quem contratou conhece, né? Quanto mais... E ele está comemorando a desistência do Capivariano. Fala a frase do William Sander pro Gustavo. Com 7 pontos a gente se classifica. Eu quero saber também a opinião do Michael. Não, Michael? Não, olha a minha opinião. Lembrando então que agora com a desistência oficial, que eu nem entrei no site da federação mais para ver, porque o site da federação é uma brincadeira de mau gosto. Mas então temos Independente... Não fala assim, que o Michael se ofende. Eles estão trabalhando. Então, tô vendo. Independente, Rio Branco, União e 15 de Piracicaba. Lembrando que o Rio Branco estreia contra a União, né? E depois pega o Independente no Pradão, é isso. Classificam 3. Com 7. Dos 4 classificam 3. Quem vai ter a proeza de... Com 7 pontos a gente se classifica. Quem vai conseguir a proeza de se... Não quer comentar, Gustavo? Sabe que é até chato comentar? Porque o rapaz... Eu acho que alguém colocou isso na boca dele. Não é possível. Porque Rio Branco tem assessoria de imprensa, aliás, muito bem estruturada com o Nassim. Grande Nassim. Tá certo que o Nassim também... Ele deve algumas coisas aqui pra nós. Ele faz media training pessoal, mas não tem efeito porque... Ele é o Tigrão. O rapaz falar isso publicamente, ô William Sander, como diz o meu amigo, por favor, né? Fica quieto, vai. Se for falar besteira, não fala. Agora, de modo geral, tirando a brincadeira, acho que o Rio Branco vai jogar mais um pouco de dinheiro. O Rio Branco não. Aí é o investidor, o Alan, que está colocando o dinheiro no Rio Branco, está movimentando. E aí a gente tem que até aplaudir a iniciativa dele e ajudar o Rio Branco nesse momento. Também tem os seus interesses, né? Mas, para mim, quem tem interesse tem que otimizar recurso. Hoje você não joga fora dinheiro. Dinheiro hoje é algo que está até em espécie em falta, entendeu? Então, o rapaz vem, investiu um rio de dinheiro no Rio Branco. Investiu errado no primeiro semestre. E parece que segue um caminho, novamente, de investir novamente errado. Por quê? Para mim, time que vai investir para chegar, para montar a base para a Série A2 ano que vem, é time que vai montar para disputar título de Copa Paulista. Porque se você não disputar o título, se você não montar pensando em título, é dinheiro jogado fora. E União Barbarense é a mesma coisa. Eu não consigo imaginar que você vai montar elenco para uma Série A2 que é forte, pensando em pegar jogador amador. O futebol não cabe mais isso hoje. Então, sabe o que é melhor? Fazer como o Capivariano fez. Olha, não vou participar. É muito melhor. Guarda dinheiro pro ano que vem. Joga lá o sub-20. Porque o que você vai fazer agora não vai se aproveitar em nada daqui a 6 meses. Então,
tanto faz você começar daqui 6 meses ou ficar agora, porque o dinheiro que você vai gastar, na verdade, melhor você aproveitar o dinheiro para gastar daqui 6 meses, porque o que você vai fazer agora é jogar dinheiro pelo ralo, como foi na Série 2. Ô Ju, e o Rio Branco está se mexendo com contratações, né? Sim, temos o Vinícius Trinca, que já defendeu aí o Tigre no início do ano e está aí no elenco da Copa Paulista. E parece ser um bom jogador. As informações que eu tenho é que é um bom atleta. Temos também aqui um titular que veio de Passo Fundo, né? No primeiro semestre ele jogou por lá, é o Gustavo. É zagueiro. É o zagueiro. Pelo nome também deve ser um bom atleta. Tá explicado porque o Léo tá aqui então hoje, né? Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, não podia perder a chance. Volta, meu Deus. Volta quem, Juliana? Volta Rogério? Volta Rogério. Tá dormindo essa hora, já é 9h20. Não, Rogério tá assistindo Lente, eu tenho fé. Tá assistindo Babilônia. E o meio atacante Murilo Piccolo. Revelado pelo Audax. Conhece algum desses jogadores? Não conheço. O Vinícius, você conhece? O Vinícius passou aí, treinou, se machucou e foi emprestado para algum time do Nordeste. Inclusive, ele foi vice-campeão com essa equipe. Mas as informações que eu tenho do Vinícius é que trata-se de um bom jogador. E aí, Luiz? Rio Branco se preparando para a Copa Paulista, fazendo as contratações que não vai ter nenhuma contratação de impacto para a Copa Paulista, enfim... Tá se mexendo. E aí, segundo o treinador, com 7 pontos, nesse grupo aí de 4 equipes, o Rio Branco se classifica. Até porque se classificam 3 e só um fica de fora. E aí? O Rio Branco tá saindo do nada para ir para lugar nenhum, né? Então, eu acho que essa Copa Paulista deveria utilizar a garotada do Sub-17 e Sub-20. Eu acho que as despesas seriam menores. Exatamente. E daria para avaliar quem tem condições de vestir a camisa do Rio Branco. Para quem gosta do Rio Branco, sabe que o Rio Branco foi um grande fornecedor de jogadores que vestiu a amarelinha, né? E faz tempo que a gente não vê um indo para time grande, que dirá vestir a amarelinha. E tem outras, né? O pessoal que faz a parte do Rio Branco não precisa ir muito longe. A gente tem jogadores aí disputando vários campeonatos aí, inclusive jogadores que teve 2 acessos seguidos, de americano nunca teve a oportunidade de vestir a camisa do Rio Branco. Então, teve jogador que subiu com o Atlético do Sorocaba, teve outro e ele mesmo subiu com o Taubaté. Agora, a gente tem jogadores que jogam em Limeira, que é de Americana, enfim, tem um que estava no Capivariano. Então, quer dizer, o Rio Branco poderia montar um time de excelência, assim, em relação ao que está contratando. Fábio Baiano. Só com jogadores que tem aqui em Americana. De Americana, que gostaria de um dia, pelo menos, vestir a camisa do Rio Branco. Nós temos um, inclusive, aqui, o nosso câmera, o André. O André. É a nossa aposta aqui do Rio. Eu penso como você, porque essa história de entrar, participar só por participar, então você não é melhor não entrar. Então, o Sub-17 e o Sub-15 daria para fazer uma boa avaliação, né? É porque você não gasta dinheiro. Porque você já tem o elenco na mão, os dois. Hoje tá tão difícil no futebol do interior achar quem coloque dinheiro. De repente, quando encontra, eles começam a usar indevidamente. Aí vai ficar cada vez mais raro o dinheiro no interior por conta disso. Aí traz um medalhão lá com 35, 33 anos. Você acha que ele vai dividir uma bola, uma Copa Paulista? Não vai. Que não vai ganhar nada, não vai para lado nenhum. Não vai... Então, dá oportunidade para a garotada. Já pegar a experiência, aqueles que têm condições continuam no segundo, na sequência do campeonato do campeonato da Série A2. Quem não tem condições, procura outra base, dá continuidade no trabalho de base, né? Que ainda tem tempo. Aí os jogadores do Sub-17 e Sub-20 ainda vão ter tempo ainda de ter um pouco mais de base. E aí a nova fase contrata lá 4, 5 jogadores experientes e agrega com a garotada. Eu acho que isso era o caminho. Mas quem somos nós para mandar no dinheiro dos outros? Cada um faz aquilo que bem entender. Né? Só me permite uma coisa. Pode falar. Fiz uma brincadeira com o William Sander aqui. Acho que merece o respeito, tem meu respeito, mas não é técnico para o Rio Branco ainda. Com todo o respeito do mundo ao William Sander, mas não é técnico ainda. Merece a oportunidade? Merece a oportunidade. Só que eu acho que o Rio Branco tem que, nesse momento, já que fala mesmo, e se a teoria é verdadeira do Rio Branco de montar um elenco para a Série A2, contratar um técnico já pensando em Série A2. E quando você fala em contratar técnico pensando em Série A2, não pode ser o William Sander. A gente está falando de Paulo Roberto, de técnico desse quilate, entendeu? E aí, por isso, o William Sander, nesse momento, teria que treinar o Sub-20, Sub-17, alguma coisa desse tipo,
para pegar um pouco de cancha, como diz no popular aí, pega um pouco de experiência para depois, amanhã ou depois, ter uma oportunidade no time principal do Rio Branco. Michael, o Sub-20 do Rio Branco teve 2 jogos na última semana. Eu tô falando do Sub-20 por quê? Porque tem o Wallace, atacante, que tá fazendo gol todo jogo. Tá se destacando e o pessoal já vê ele com muito bons olhos para fazer parte da Série A2. Depois eu até quero saber do Gustavo em relação ao jogador. Mas acho que isso que o Gustavo e que o Luiz também disse, parte dessa questão até chegar no Wallace, do Sub-20. Então, assim, Gustavo citou o Cavariano. Saiu da Copa Paulista, vai, quem sabe, aí, vai ter que jogar alguma competição categoria inferior. E aí vai pensar e vai já se preparar desde já para a Série A1, no caso. O Rio Branco deveria fazer o mesmo, na sua opinião? E o que você tem para falar do Wallace aí? Se você está acompanhando que esse jogador está se destacando, enfim. Não, já ouvi falar, mas tenho pouco a falar, porque realmente foi só pessoas que realmente falam muito bem dele. Acho que o caminho é esse, usar a Copa Paulista com o Sub-20. A semana passada a gente até falou, né, elogiou o Rio Branco de certa forma, porque há um início de planejamento, né? Eu não sei que planejamento que é esse. Mas tem um início. Se é bom ou não, né? O Antoniazzi pode estar aqui já querendo falar. Se falou até em Série D, né? E aí estávamos aqui todos animados com a possibilidade, vislumbrando uma Série D. E eu até comentei, falei, olha, Série D tem gasto. O Branco pode hoje disputar uma Série D, né? Agora, quanto ao trabalho de base, ainda falta, né? Eu acho que ainda falta o trabalho de base. Hoje não tem como o clube do interior paulista sobreviver sem um bom trabalho de base. E eu acho que isso ainda falta muito para o Rio Branco. Não há planejamento na base, há muito planejamento imediatista de que vai acontecer alguma coisa. Vamos pensar no título da Copinha aqui para ir Série D, isso não resolve enquanto não houver um bom trabalho de base. Isso falta. William Sanders seria um bom nome para trabalhar na base. O Rio Branco já pensa em algo para agora, não vai acontecer. O Gustavo, e o Wallace, bom valor? Bom jogador, o Wallace tem que ser lapidado, né? E aí que é o problema, o jogador até bom, mas que de repente quem está ensinando fundamentos para ele não seja o melhor profissional e aí acaba, infelizmente, não aproveitando o melhor de cada jogador. Mas o Wallace é um bom talento, Eu queria só, a gente entrou na base... É um jogador grande, grande, finalizador, sabe proteger muito bem a bola, sabe fazer um pivô como poucos. Só que eu repito, tem problema na finalização dele. Precisa ser melhor trabalhado. E aí depende de quem está lá treinando, né? Sim. Pois não, Michael. Colocar até o Léo Dias nessa discussão, questão da base, né, se vocês me permitem. Propício. Porque eu vejo assim que, assistindo alguns documentários do que a gente vê na Europa, trabalho de base do Barcelona, do Bayern de Munique, é uma coisa, só para não repetir o que eu falei semana passada, criançada com 8, 10 anos de idade jogando em campo pequeno, com um gol pequeno, para criança não desistir do futebol. Você não coloca um menino de 1,20 num gol enorme, e aí ele fala, eu não me dou bem com isso aqui. Então, acho que isso falta muito do Brasil e perguntar pro Léo, você consegue ver essa diferença lá, comparando aqui com o Brasil? Assim, lá eles usam muito uma frase assim, você tem que dar o chocolate para a criança, né? Assim, você tem que dar o que a criança quer naquele momento. Se ele quer... Não adianta você também querer passar lições táticas para uma criança de 10 anos. Com 10 anos de idade que você quer brincar, você quer driblar, quer aprender a dar o drible, então vai passando por fases, por etapas. Só que aí, chega com 15 anos, acabou a farra, acabou a brincadeira. Você quer ser jogador? Aí que você para. Quem quer ser jogador e quem quer fazer farra, quem quer fazer festa, entendeu? Eu, particularmente, eu saí daqui e aprendi muito lá. Muito, muito, muito. Tive muita, principalmente no meu primeiro ano, tive muita lição. Tive um treinador que ele era zagueiro, ele jogou muito tempo na Série A italiana e ele me ensinou muito. Aprendi muito, muito lá. Legal. Ju? Quem tem, estrutura para cuidar de base hoje, aí a gente vai perder, pode perder um Alisson aí, o Alisson já não é mais base, mas pode perder jogadores, é o Red Bull, é o Audax, são esses que porque hoje custa muito caro, né? Hoje você vê o Palmeiras investe quase 10 milhões com a base, ano, 10 milhões ano. Você pensa, se você calcular por mês dá 1 milhão, aí, 1 milhão e pouco por mês, dá até um pouco mais no final dessa conta, dá mais de 10 milhões no ano, estou dizendo, mas o Rio Branco não tem 10 milhões para gastar com a base, por exemplo. O União Barbarense não tem, é uma pena. Então, eles fazem o que podem.
mas ainda assim, o único caminho que eu vejo também de saída para o Rio Branco também é a base. Sim. Rio Branco, União Barbarense, futebol do interior. E isso tem que ser muito bem amarrado. Eles voltaram a fazer, mas ainda é muito precário perto do que é o exigido, é o mínimo do ideal. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, na volta temos mais... Vamos falar um pouco sobre União e aí sim Série B e Série A. Certo, Léo? Sim. Já estamos de volta. De volta ao nosso Lente Esportiva. O Léo aqui nesses bastidores, viu? Vou te contar, viu? Terrível, menino. Certo. Bom, para você que está em casa, pode participar conosco através do 3603-8231. Temos o nosso WhatsApp, que é o 99288-1724. Pode mandar um e-mail no alvivo@net.com.br e também acompanhar a gente via o nosso Facebook. Eu fui informado que o meu áudio estava baixo aí para você de casa, então só recapitulando tudo que eu falei. Não, nem. Ô, Ju, não dá tempo. A gente vai falar rapidamente. Tá vendo? É esse estúdio aqui, frio e calculista. O José Araújo pergunta: a Lei Pelé, até onde ela ajuda e até onde ela atrapalha, agora que os times estão morrendo em uma situação bem complicada? Um abraço a todos nós aqui e o programa está demais. Quem é? Ela não ajuda, ela só atrapalha a Lei Pelé. Os clubes do interior, ela só atrapalha. A gente deve estar se referindo aos clubes do interior, só atrapalha. Ela acabou, a Lei Pelé, ela deu muito direito aos atletas, isso é evidente a nível geral, mas porque eles estavam prisioneiros das equipes, os atletas, os jogadores de futebol profissional em carteira, eles estavam realmente vendo uma prisão antes da Lei Pelé. Só que para os times do interior acabou com tudo, com base, com time profissional. Infelizmente, foi uma tempestade que passou nos times do interior depois que foi colocada em prática a Lei Pelé. Muito bem. Bom, antes da gente continuar as participações, lembrando que teremos aí o sorteio da camiseta, né? Da marca aí criada pelo Léo Dias aí. Muito bem, continuando aqui. O Sancler do Zanaga manda um abraço para todos nós, Ju, Léo, e ao amigo Gustavo Antoniassi. Valeu, Sancler. Esse é figura, hein? Esse sempre está aqui também ligadinho. É o astro da internet de Americana. Ele diz que o programa está cada dia melhor. Um abraço aos filhos dele, o Riquelme e a Rihanna. E para a irmã dele, Kathleen. E um abraço para o cunhadão Tami. Muito bem, um abraço, obrigada, viu, Sancler? Valeu, Sancler. O Galileu Araújo de Mojimirim mandou uma boa noite a todos, diz que está ligadinho aqui no nosso programa. Valeu. A Denise Andia, é sua tia essa ou não? Você tem uma tia Denise aqui que está participando também? É Dave, né? Denise, Léo, se elogiou, é provável. Se não for parente, ela está com problema. Já vou mandar. Então, já falou? Então um abraço para os meus tios, para minha tia Dave, para o meu tio Adão, para o meu primo Matheus, para o meu primo Guilherme, que devem estar assistindo também. Um abraço a todos eles. Já disseram aqui. Tá bom, obrigado. Bom, então a Denise, ela disse que ela é fã do programa, mandou um abraço a todos nós, principalmente ao... agora sim, gente, olha lá, é a mãe do André, o filho dela, que é o nosso câmera, e que futuramente ele vai estar aí jogando. E a gente vai trazer ele aqui no lugar do Léo. Ele já falou com o Léo para o Léo levar ele para a Europa. A gente vai apresentar o empresário dele pro André, legal. Viu, Denise? Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Aqui é o Vitor de Freitas. E ele disse que o Léo sempre foi a sensação da cidade. Dizia o Léo Dias, calma aí. Dizia um treinador chamado Alberto que ele iria para a seleção aos 22 anos, certo, Léo? E ele ainda acredita nisso, pois você sempre foi diferenciado. Muito bem. Quer responder, Léo? Quer mandar um beijo aí, um abraço pro Vitor Freitas? Valeu, Vitinho. Legal, Vitinho. São todos seus amigos, né? Amigos? Será que são só amigos? Brincadeira. Ele ficou vermelho. Bom, oi, sou o primo do Leonardo e infelizmente não estou vendo, pois estou num curso, mas quero mandar um abraço para ele, Matheus Borges, e fala que ele é um rapaz muito bom e muito guerreiro. Valeu, Matheus. Um abraço.
A Mirela Colombo, que é a nossa amiga aqui, voluntária também no canal. Mandou um beijo para todos nós aqui do Lente e também para os desplugados, é verdade, tem o pessoal aí de quinta-feira. E vou puxar o saco de vocês, aproveitar que hoje estou aqui. Um beijo para todos nós. Obrigada, viu, Mi? E a Eliana Arissa, boa noite para todos vocês. E eu pergunto ao Léo Dias se ele gostaria de atuar em algum clube aqui no Brasil. E qual seria esse clube? Não é o Rio Branco, eu sei que deu uma falada aí no... Eu sou... queimando o cara, não é o Rio Branco. O Rio Branco tá de portas abertas. Né? E aí, Léo? Eu sou corintiano, então... Isso, o cara já tem um nome bonito e ainda torce pro Corinthians. Você nunca pensou em passar lá pela Baixada Santista, lá na área? Não. Então, deixa eu chegou a terminar. especular alguma coisa no Brasil, Léo? Já. Até agora que eu tava pra cá, apareceu um cara dizendo que era da Ponte Preta, mas aí depois não falo mais nada também. Se fosse pra jogar aqui, seria o Corinthians, então? Corinthians. Sim. Temos algumas fotos aí, algumas imagens dele no Parma. Vamos começar a mostrar, então? Coloca lá. Temos fotos do Léo lá na Itália, jogando com a camisa do Parma. Bora, Mica! Eu achei ele super gente boa, então tem um ponto negativo. Não, tava muito bom pra ser verdade, né? 100%, né? Acharam as fotos? Não, as fotos seguram um Daqui a pouco pouco. aí. Então, Ju, vamos fazer o seguinte... Fala rapidinho do União aí, vamos Léo. falar do União rapidinho, só pra gente finalizar a Copa Paulista, pra depois também falar com o Léo em relação ao Sub-20 da Seleção Brasileira, que ontem estreou lá no Mundial, venceu por 4-2, com um dos gols de outro barbarense do Bosquilha. A gente vai falar daqui a pouquinho também. Só pra falar do União, né, Ju? Isso. União Barbarense, Michael, Gustavo e Luiz. É o seguinte... Semana passada o Michael vai se lembrar que a gente trouxe a informação, até falando do Melinho, de que o Melinho só ficaria caso houvesse uma... Houvesse não, né? Vai haver uma redução salarial, uma proposta de redução salarial para ele só fica se ele aceitar. A União não vai segurar ele se ele não aceitar, enfim, essa é a questão. Passado uma semana, a proposta ainda está feita e vai ser essa mesmo. E eles ainda estão em negociação. O Melinho ainda não aceitou e a União não vai aumentar a pedida. Então, ou ele aceita ou ele não aceita, a novela, digamos assim, continua. Outra questão, a JC Moraes, que é a empresa que viria para a União Barbarense, não vai mais ser a parceira ao lado da Carmo de Souza. Parece que a Carmo de Souza pediu uma ajuda para a JC Moraes para que quitasse juntamente com a Carmo de Souza as dívidas pendentes da Série A2 ainda, o que não agradou a JC Moraes. Informações de bastidores dão conta também de que o que estava não estava tendo uma boa posição dos dois lados, aí, uma boa concordância dos dois lados, é a questão do treinador, que a JC Moraes queria e trouxe, já tinha até anunciado o Vitor Mosca como treinador do União para a Copa Paulista, só que a Carmo de Souza bateu o pé e queria o Vaguinho Dias. No final das contas, é isso que aconteceu. A JC Moraes não fica, Vitor Mosca não vai ser mais o técnico, Vaguinho Dias não vai ser mais o observador. Quer dizer, vai ser o observador, mas agora dentro de campo ele vai ser o técnico do União para a Copa Paulista. De momento é isso, o Michael Hartmann. E o Vitinho, não sei se você lembra que defendeu o Rio Branco, é um dos reforços contratados aí para a Copa Paulista. Balanço geral aí do União Barbarense. Ele tá bem formado, hein? Em uma semana mudaram algumas coisas aí. Eu acredito que, pelo que a gente ouviu do Melinho aqui, ele não fique no União Barbarense caso a proposta não se altere. Imagino até que tenha proposta de algum time aqui da região. Acho que seria uma melhor escolha para ele, que já falou e garantiu para a gente aqui que é realmente o último ano, né? Ele pretende parar e talvez no ano que vem e não quer mais continuar e quer sair do meio do futebol, né? Falou ao vivo aqui pra gente que o meio do futebol hoje é muito sujo e ele quer sair. Então, pelo espírito do Melinho, eu acho que dificilmente ele vai ficar no União e também acho que o União não vai rever essa proposta. Tá certo. Vaguinho, só para falar do Vaguinho, como a gente falou semana passada, eu não teria feito a troca. Eu acho que, não sei se o Gustavo concorda comigo, nas condições, Gustavo, falei aqui semana passada, nas condições que o Melinho pegou o time do União Barbarense, todo remendado. Vaguinho. O Vaguinho, desculpa, o Melinho a gente acabou de falar. O Vaguinho pegou o clube do União, todo remendado, sem reposição de jogadores, alguns jogadores teve que adaptar. Não tinha jogador para aquela posição, vamos fazer uma adaptação. Eu acho que ele saiu muito bem, eu acho que devia dar continuidade ao trabalho. Mas acho que aí não é uma questão de escolha do União, né? É questão opcional de investimento, né? De dinheiro.
Não, mas acho que do poder, exatamente, aí pode ser, do poder financeiro. Os clubes nem tem como hoje, né? O União não teria dinheiro para bancar o Vaguinho, agora não sei como que vai ter agora, né? Não teria uma semana atrás, vai ter agora, não sei como vai ser isso, mas se o União conseguiu essa façanha de manter o Vaguinho, é um avanço, porque o Vaguinho tem esse potencial de trabalhar um time para a Série A2, entendeu? É o que eu falei do Rio Branco, o Rio Branco precisa de um técnico de nível de Vaguinho Dias. Eu não estou também à distância acompanhando o União sobre preparação para a Copa Paulista, mas o Vitinho é um jogador que eu vi no Rio Branco ano passado, uma joia rara, comentei até com alguns amigos, foi rapidamente assistenciado por um empresário que também tem uma abertura grande aqui no futebol brasileiro, porque viu nele um potencial muito grande, jogador com característica de meia antigo ainda, que faz lançamento de 20, 30 metros, só de vez em quando dorme em campo. Mas isso é trabalho para técnico como Vaguinho Dias. Trabalho para técnico de aprimoramento, de saber lapidar, trabalhar o jogador. Então, é uma boa contratação do União Barbarense, o meia Vitinho para a Copa Paulista. Só para finalizar a União, o Vaguinho não vai estar trabalhando assim, obviamente não vai trabalhar sozinho, ele vai ter a equipe, a comissão dele, e quem vai estar com ele também como um dos auxiliares é o Cacau, que era auxiliar do Rui Scarpino. O Cacau que fez teve uma semana inteira fazendo avaliações do União Barbarense, foram 120 jogadores aproximadamente que passaram ali pela peneira, e desses 120 a informação que a gente tem é que 5 foram agradaram e vão ser melhor observados aí para ver se reúne condições de jogar a Copa Paulista. É uma comissão técnica de respeito, né? Cacau e o Vaguinho. E aí a gente vai aguardar os próximos capítulos. A intenção do União, só para finalizar, se viesse a JC Moraes para firmar essa parceria também, era de montar um time para ser campeão da Copa Paulista. Agora não vai ser possível, por conta da questão financeira. Eu só quero deixar claro que eu não acho ruim a ideia de montar time bom para a Copa Paulista. Eu acho até que é o caminho, vai ser o caminho das equipes do interior. O Campeonato Paulista vai ser cada vez mais reduzido em detrimento das competições nacionais. E aí o caminho é buscar vaga via Copa Paulista, porque para quem está abaixo da Série A2, da Série A1, Série A2, Série A3, né, que disputam só tem a possibilidade de chegada num campeonato nacional se for pela Copa Paulista. Então a Copa Paulista se tornou interessante por dar essa vaga na Série D e por dar vaga à Copa do Brasil, que alguém, em algum momento, com um pensamento muito simplista, disse que é uma utopia participar da competição, mas não é. Só de chegar lá você já garante, na primeira partida, quase R$500 mil. Então vale a pena uma disputa dessa. Só que acho que o investimento tem que ser para disputar para chegar. Se você disputar pensando só em participar, para não deixar de ter alguma atividade no segundo semestre, é dinheiro jogado fora. Exatamente. Tá Vamos, Ju? Vamos. Então agora sim, as fotos do Léo. E aí, enquanto a gente mostra aí as fotos dele... Esse jogo aí, você lembra, Léo, contra quem era? Bolonha. Bolonha? Derby. Tá certo. Ô, Léo, temos uma participação aqui do Fernando Campanari e ele quer saber sobre a questão da torcida lá, como que são as organizadas, se a pressão lá você acha que é maior do que aqui, como que é a atitude dos torcedores? Eles são bem mais calorosos. Assim, a torcida aqui no Brasil, no estádio, é mais, assim, faz mais barulho que a de lá. Que a de lá. Só que fora do campo, eles são mais calorosos. Eles vivem mais o futebol que a gente. Em questão de violência, assim como tem aqui nas torcidas, a gente sabe que tem praticamente em todo lugar, mas lá é mais controlado? Tem também, mas é menos que aqui, né? Menos que aqui. Aqui é todo jogo. Vamos... Alguém quer falar, Gu? Não, eu só achei interessante. Falar que é todo jogo, né? Pior que é verdade. Aí, mais fotos do Léo. Ô, Léo, o Campeonato Mundial, né, a Copa do Mundo Sub-20 começou aí e o Brasil estreou ontem 4-2 para cima da Nigéria. Foi um jogo difícil, mas conseguiu vencer. O Gabriel Jesus do Palmeiras se destacou, fez 2 gols, deu assistência também. O Bosquilha, outro barbarense também que está se destacando, jogador do São Paulo, fez um dos gols. E o Brasil estreou com vitória aí por 4-2. Vou fazer uma pergunta bem tonta, porque eu sei já a sua resposta, mas eu tenho que fazer, obviamente. Se é o seu plano de chegar à seleção brasileira, obviamente.
E como é que você está vendo a base do Brasil? Se é realmente, se o futuro é promissor para a seleção brasileira? Eu acho que já foi mais promissor a base do Brasil. Hoje está muito em falta. Tanto que a gente vê poucos jogadores estourando, né, da base. Mas eu acho que a gente vai melhorar. E você quer chegar, obviamente. Eu quero. Você pegou alguma base na seleção ou não? Não peguei nenhum. Não. E você quer falar alguma coisa, Luiz? Em relação ao que a gente está falando de seleção, se quiser falar do União também, que a gente debateu, fica à vontade. Do União, eu acho que tem jogadores que jogam só com aquela camisa, né? Eu acho que... Se sair dali... Eu acho que o Nelinho vai encerrar a carreira dele no União. Quanto ao Vaguinho, eu acho que é um treinador para fazer de médio a longo prazo o trabalho. Ele faz um trabalho bem feito, que seria um nome também para qualquer clube do interior. Quanto aos recursos, a gente sabe que é pouco. E voltando para a seleção, como o Léo falou, né? Antes a gente tinha muito mais jogadores que despontavam nas categorias de base. Tanto é que quando você ia no estádio, você ia com antecedência para assistir o aspirante. Você queria já ver quem é que no ano seguinte ia estar no time principal. Hoje não tem mais as preliminares dos times aspirantes. Não existe. E aí a gente vê essa falta de novos valores para estar defendendo a seleção ou o time que apoia, né? Quanto à Lei Pelé, que vocês estavam citando lá atrás, eu acho que a única coisa boa que o Pelé fez foi dentro de campo. Depois que ele parou de jogar, tudo que ele põe o nome, até agora eu não consegui enxergar alguma coisa que tinha o nome do Pelé envolvido fora de campo. Com a filha, com os filhos, com o marketing. Inclusive com os filhos, o Rivaldo acabou de demitir, né? Não, mas enfim, o Edinho, que não conseguiu vencer nada. Ele pode ter até história, mas fora ele tem uma outra história muito negativa, né? Infelizmente, são 3 pessoas, ele é uma das 3 pessoas mais conhecidas do mundo. É o Papa, ele e o presidente dos Estados Unidos. Mas ele não consegue emplacar nada que ele faz fora de campo. A Lei Pelé foi... uma delas. Bom, completando aqui, na Série B temos aqui o Mojimirim, né, o time da região, e aí agora passa a assumir ele o Ailton Silva, certo, Leonardo? Pois é, Edinho não é mais o técnico do Mogi, não durou muito, a gente já... Não, já imaginava, foi realmente precipitado, agora eu acho que dificilmente o Mogi briga por alguma coisa diferente. Além disso. É o favorito, é um dos favoritos, a queda. Certo. Vamos de tabela? Vamos, Léo, Até pra gente ver mais detalhado aí. Começando pela Série B, quarta rodada, Ceará e CRB 1-1, Bragantino 0, América Mineiro 1, o Jobinho desperdiçou um gol impressionante nesse jogo aí do Bragantino, Santa Cruz 0, ABC 1, Bahia 1, Paraná 0, Botafogo 2, Vitória 0, Boa Esporte 0, Paysandu 1, Criciúma 1, Atlético Goianiense 0, Sampaio Correia 1-1 com o Náutico, Luverdense 1, Macaé 2, Oeste e Mojimirim 0-0. Alguém tinha falado na semana passada que esse jogo Oeste e Mogi ia ser um sono só. Não lembro quem foi. Não lembro, alguém falou. Vamos para a classificação, então? Bahia, Botafogo e Náutico com 10 pontos. O Macaé é o quarto colocado com 9. Aí lá na zona do rebaixamento, Santa Cruz, Bragantino, Mojimirim e Boa Esporte. Essa é a Série B de momento. Tem próximos jogos, Mica? Vamos lá, então, para ver quem que o Mogi pega. O Mogi recebe a equipe do Boa Esporte lá no Romildão. Além desse jogo, temos Vitória e Criciúma, América e Sampaio Correia, Paysandu e Santa Cruz, Náutico e Ceará, ABC e Bragantino, Macaé e Bahia, Paraná e Botafogo, Atlético Goianiense, Luverdense, CRB e Oeste. Vamos para a série. Pode falar. Mojimirim, se não ganhar esse jogo, você troca de técnico, você imagina que o time agora vai. Agora vai. E aí recebe o último colocado em casa. Quer dizer, se não ganhar esse jogo, vai ser difícil levantar. Vamos trocar de novo de técnico? É o que se pensa no Brasil, né? Mas eu não vejo solução para a equipe do Mogi, infelizmente. Vamos para a Série A, então, rapidinho. Série A com resultados interessantes para algumas pessoas desse estúdio. Ponte Preta 3, Chapecoense 1, Coritiba 1, Avaí 2, Joinville 1, Atlético Paranaense 2, Santos 2, Sport 2, então pra Ju não foi nada agradável. Não. Corinthians 0, Palmeiras 2, aí todo mundo ergue os braços. Inter e São Paulo 0-0, Atlético Mineiro 3, Vasco 0, Goiás e Grêmio 1-1, Flamengo 2, Fluminense 3, Figueirense 2, Cruzeiro 1. Classificação da Série A depois de 4 jogos. Atlético Paranaense, olha só que G4 interessante. Atlético Paranaense, Sport, Ponte Preta e Goiás. Nossa. São Paulo está em segundo.
Primeiro Atlético Mineiro, segundo São Paulo, o resto ali vocês esquecem. Ah, tá, o resto você esquece. Você acha que se vocês acham que nenhuma dessas 4 equipes vão... Não. Você também, Gustavo? Você também? O que é que você Eu deu acho que é uma bela surpresa, né? Mas também não dá pra... Não dá pra fazer de conta que é insignificante esses 4 primeiros aí, não. Destaque pra Ponte, né, Gu? A Ponte, que fez um bom Campeonato Paulista, remontou o seu time para o Campeonato Brasileiro, e agora tem um problema muito grande que vai ter que saber administrar, que vai ser o assédio. Muita gente já falando em Birubiru no Corinthians, Renato Cajá no São Paulo ou no Palmeiras, enfim. O elenco da Ponte é um elenco muito bom, só que a Ponte trabalha com as suas limitações. De repente vai vir uma oferta aí que a Ponte não vai aguentar segurar e aí vai ter que ceder algum jogador. Esse é um dos problemas da Ponte. O outro que o Guto vai saber trabalhar, eu penso que vai conseguir conduzir, é a rotatividade do grupo dele, porque tem jogadores do quilate, do potencial do Rildo no banco. E a gente sabe que o Rildo não gosta muito de banco. Né? No Santos ele já reclamava, imagina na Ponte. Mas o Guto, penso eu, que vai saber conduzir essa situação. Tomara que a Ponte alce mesmo um voo muito maior nesse ano no Campeonato Brasileiro. Vamos continuar, Mica? Só queria que gravasse pode deixar a tabela, amiga, por favor. Só queria que gravasse o que eu falei, exceto o Goiás, todas as outras equipes ali, ó, Ponte Preta, Sport e Atlético Paranaense, nenhuma delas vão estar entre as 6 no final do campeonato. Se alguma delas tiver, pode gravar, eu venho de maiô. Não, pelo amor de Deus, então, que não estejam mesmo. Vamos continuar, amiga, por favor. Meu Deus! Vamos lá, sequência então, Avaí, Corinthians e Fluminense com 7, Chapecoense com 6, Palmeiras, Santos, Grêmio e Internacional com 5, Figueirense com 4, Coritiba com 3. Zona do rebaixamento, Vasco, Flamengo, Cruzeiro e Joinville. Vamos para os próximos jogos de meio de semana, né? Quarta-feira tem rodada do Campeonato Brasileiro, quarta e quinta. Vasco e Ponte Preta, Atlético Paranaense e Figueirense, Chapecoense e Joinville, São Paulo e Santos, Grêmio e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Avaí e Atlético Mineiro, Fluminense e Coritiba, Palmeiras, Internacional, Sport e Goiás. A questão é, se da Ponte não sair ninguém, o que é muito difícil, mas caso não saia ninguém desse elenco e o Guto consiga controlar essa situação do Rildo, de uma possível, né, de um possível estrelismo do Rildo, a Ponte tem tudo para dar muito trabalho. Tem um elenco muito bom. A Ponte montou um elenco esse ano bom, né? Não o problema da Ponte sempre foi nos anos anteriores, montava um time de 1 a 11 muito bom, mas a partir do 12º não aguentava o tranco. O Campeonato Brasileiro, se você não tem elenco, você vai até uma certa altura, depois falta gás e aí começa a acontecer o que o Mikael tá sugerindo aqui. O Michael está sugerindo que não vai conseguir chegar. O biquíni está guardado? Tá. Você já usou o maiô? Meu Deus. Você vai de maiô? Eu venho de maiô. O maiô você já usou? Gente, então se prepara, isso aqui é um programa de família. Pode ter uma primeira chance de usar o maiô. Pode Pode vir aqui, Rafa. Pode, Rafa, pode aparecer, só um pouquinho. Bom, a mãe do Léo que sorteou, hein? Então vamos lá. O Caquinha, que bom. Um beijo pra ele. Então pode vir buscar, é de segunda a sexta, se bem que essa semana temos feriado, então até quarta-feira, das 8 às 5. Então, aqui na Avenida José Meneghel, número 65. O Rafa falou das 10, viu? Das 10? Desculpa. Então, das 10 às 5. Das 10 às 5, pode ir até a portaria e pedir para falar com o pessoal do canal e aí retirar essa camisa, certo? Certíssimo, Ju. Tá chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim. Mas bacana, né? Passou rápido aqui o programa de hoje. Pois é. Primeiro vou lá me despedir do Luiz Daniel. Obrigada, viu, Lu? Até o próximo Lente Esportiva. Agradeço mais uma vez a oportunidade, obrigado a todos por ter deixado entrar na sua casa e que o nosso amigo, né, voltando a falar, tenha a recuperação mais rápida, quem sabe na próxima segunda ele já esteja aí. Ele estará. A Ju vai fazer de tudo. Viu? A gente vai dar um jeito. A Ju vai fazer prazer, de tudo. Né, tá do lado de um ídolo aqui da região, Isso. Né, que deu a graça aí pra gente estar conversando, sabendo um pouco mais do que acontece lá fora. Tá certo. Léo, obrigada, viu? Fez sucesso aqui hoje no programa, né? Seus amigos aí mandaram ver nas homenagens. Os homens aí, arrasando com o coração dos homens. Mas a gente deseja sucesso para você também, né? E aí as nossas portas estão abertas para uma próxima vez aqui no Lente Esportiva. Obrigado e boa noite.
O Gu já é de casa, né? Então eu nem preciso falar. Ele vem muito raramente. Eu que pedi, Dario, convida lá o Gustavo Antoniassi, pô. Quando ele vem, você deixa ele lá fora esperando. Se deixar pelo na geladeira, não tava sendo mais um... Se deixar pelo Fernando Furlanete, ninguém mais aparece nos programas. Não chama mais. Mas é um prazer, sempre convidado de estar aqui hoje do lado do craque aqui, que é o Léo. Do Luiz, que é outro craque também. O Michael. Esse artista que é o Michael. Eu quero ver ele de maiô, eu vou acompanhar. Meu Deus. Acompanhe, por favor. Eu vou guardar, viu? Minha memória é boa. Mas é um prazer sempre estar aqui ao lado de você, do Léo, que é também esse monstro, essa grande revelação dos últimos anos da imprensa, tá? Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Michael, olha, eu tenho até medo. Sem maiô, pelo amor de Deus. Não vai precisar. Não vai precisar, Eu espero, né? sinceramente. Bom, mas obrigada. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Queria dar os parabéns pro Léo, que é uma pessoa muito humilde. Não, outro Léo. Beleza, tudo beleza, né? Gente, esse daqui não se contém. E obrigado, até a próxima, gente. Ai, meu Deus. Bom, Léo, até a próxima segunda. Seja aqui comigo ou lá nos comentários. Chega, né? Já fiquei demais aqui. Oh, meu Deus. Na hora do Rogério voltar. Não, Gil, brincadeiras à parte. Sempre um prazer, muito obrigado. Valeu, Luiz. O Léo sempre já ouvia falar dele pelo Valto, né? Que o Valto sempre ficou admirado por ter revelado esse jogador e agora conhecendo pessoalmente, valeu mesmo. Gustavo, grande amigo, Michael de maiô. Ju, até a próxima, é mais. Isso aí. Bom, para você que está em casa, continue ligado na programação do Net Cidade. Temos quarta-feira o Cidadania, quinta-feira o Desplugados e à noite o Esporte 10. Quinta-feira é feriado, esqueci. É só eu que quero trabalhar, né? Não, então essa quinta-feira não teremos Desplugados e nem Esporte 10. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.